Olá, boa noite, queridos e queridas, acompanhantes, amigos do Evangelho da Noite. Hoje vamos fazer o nosso culto do dia 9 de novembro de 2023, tá? E, tradicionalmente, fazemos a leitura de uma página para iniciar nossos trabalhos, para podermos sintonizar com as esferas altíssimas. E hoje nós vamos usar qual livrinho? É o famoso O Pão Nosso, que é a lição 58, contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. É a carta de Paulo, endereçada aos Coríntios, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Tá vendo? É uma exortação, né? A maneira com a qual você contribui, participa. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. Tá vendo? O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente lição, aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. Vamos baixar um pouquinho aqui. Excelsitude. Contribuir é muito mais, né, do que pensar apenas no ato de dar uma esmola física. Não que a esmola física não seja importante, mas acontece que não é tudo. A cooperação do bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível a fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude. Ou seja, o ninho do lar é das instâncias, né, onde mais essa característica, esse óbulo, né, essa esmola vai ter que ser dada na convivência uns com os outros. Lembremos, o nome dessa lição é contribuir. Então, a cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não somente o mendigo que a experiencia, que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude.
o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diurno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Nas palestras não é ir lá para frente do auditório e fazer a palestra, é nas conversas do dia a dia. Temos cuidado contra as tristezas. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhadores que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho, que contribui com alegria, graças a Deus. E graças também ao Cristo de Deus, e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, e graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Graças a toda essa espiritualidade que realmente realiza esse culto do Evangelho da Noite em nossos lares. Queremos agradecer a semana toda que recebemos desde o último culto. Agradecer por termos sido convidados a comparecer. E mais ainda, termos tido essa possibilidade de comparecer, de estarmos aqui hoje, para fazer esse culto. Então, dessa forma, Senhor, queremos rogar para que possamos entender e assimilar em nosso âmago e nossa psique espiritual os ensinamentos que serão providos aqui hoje, que serão apresentados, e que nós possamos assimilá-los de forma a podermos levar para a nossa vida de relação, para levar para a nossa senda. E para quem? Para podermos compartilhar e distribuir com todos esses nossos amigos de senda, esses que caminham conosco nesse mundo de prova e expiação ainda, Que todos sejam abundantemente abençoados nesses seus bons intentos. Então, dá-nos a permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade. E o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Vamos lembrar que estamos fazendo o culto do dia 9 de novembro de 2023. E hoje nós estudaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 15 a 22. Relativamente poucos versículos, mas com assuntos bem marcados e diferentes, no sentido que o Pastorino até dividiu em 3 momentos,
são os versículos 15 a 18, anúncio do Messias. 19 e 20, prisão de João. E 21 e 22, o mergulho de Jesus. 3 títulos, 3 assuntos. Embora todos eles se interliguem, né, obviamente. E aí o Lucas, ele descreve assim, ó. Essa parte aí do anúncio do Messias, que são os versículos 15 a 18, estando o povo na expectativa e discorrendo todos em seus corações a respeito de João, se porventura não seria ele o Cristo. Disse João a todos: eu, na verdade, vos mergulho em água, mas vem aquele que é mais poderoso que eu, e não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. A sua pá ele a tem na sua mão, para limpar suas eiras e recolher o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava a boa nova ao povo que estava lá seguindo, no caso, João. Jesus não começou ainda o apostolado dele. E aí, seguindo, agora, versículos 19 e 20, prisão de João. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão, e por todas as maldades que Herodes fazia, acrescentou ainda sobre todas a de fazer encerrar a João no cárcere. O Herodes, né, e por todas as maldades que Herodes fazia, acrescentou ainda sobre todas a de fazer encerrar João no cárcere. Prender João. Esse João aí que está batizando. O mergulho de Jesus, que são os versículos 21 e 22. Quando todo o povo havia sido mergulhado, tendo sido Jesus também mergulhado, e estando a orar, o céu abriu-se, e o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele em forma corpórea. E veio uma voz do céu, entre aspas: Tu és meu filho amado, estou satisfeito contigo. Então vamos ver o que esses 3 títulos têm em comum. Anúncio do Messias. Mas o João já vem, desde os outros estudos passados, anunciando a Boa Nova e a vinda do Messias, do Ióshua, né, do Cristo, do Filho de Deus. São os termos que, desde lá do Antigo Testamento, os profetas usavam. Mas o que tem de novo? É que o João vai ser o último profeta, né? E que aí logo depois Cristo se manifesta. Esse João é primo de Cristo, não é de primeiro grau, mas é primo. E ele, até porque o primo de primeiro grau, por isso que o nome é primo, né? Primeiro. E aí
chegou até nós, que chama até primo e irmãos. Fulanos são primo e irmãos porque são primos de primeiro grau. Naquela cultura era considerado irmão. E aí ele já vem anunciando, ele é aquele que nasceu 6 meses antes de Jesus com essa missão e a desencobriu maravilhosamente. Então ele já vem falando. Tanto é que o povo que segue ele está esperando mesmo, né? E não é uma coisa assim, não, é de só menos importância, né? Na verdade, já estão anunciando essa vinda aí do Cristo há mais de 1000 anos. Esses profetas todos que vieram antes do Velho Testamento, não são todos que profetizam a vinda do Filho de Deus, né? Que tem 12, né? 12 profetas menores, tem os maiores, tem muito profeta, né? Então, mas uma boa parte fala, né, da vinda, ou cita a vinda do Filho de Deus. Então, assim, são gerações que ouviram falar que vai chegar o Cristo, vai chegar o Filho de Deus, ele está chegando, ele está vindo aí. Mas o povo nasceu, ouviu, morreu e não viu chegar. E agora o João está dizendo, ele está por aí, já está entre nós, né? Ele já está aí, ele vai se apresentar com essa boa nova, você já tem que ir se convertendo. Então, repara esse versículo 15, estando o povo na expectativa. O pessoal já saiu daquele modo dos últimos 1.600 anos, né? Aproximadamente, que eles estavam esperando, mas não tinham visto. Não tinha nenhum sinal que quem estava vivo na Terra iria ver. Essas gerações anteriores a esse povo que está encarnado lá agora, e discorrendo todos em seus corações a respeito de João, se porventura não seria ele o Cristo. Então João já tinha uma energia muito boa, né, que o povo todo, mesmo sem ele falar, ele nunca falou nada, e pelo contrário, vai desmentir, que nessa altura já tem mas os da sinagoga que estavam preocupados, né, porque o Cristo vindo, eles seriam os primeiros desempregados. Mas já estavam enviando emissários, né, para perguntar para João, é você? Você que está se apresentando, e se apresentando de uma forma com uma energia convincente. Que aí o próprio povo, assim, e estando o povo na expectativa, já estavam, meu Deus, quando é que vai chegar? E discorrendo todos em seus corações, suspeitando a respeito de João, se porventura não seria ele mesmo o Cristo. Disse João a todos, eu, na verdade, vos mergulho em água, mas vem aquele que é mais poderoso que eu, e não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Batismo do Espírito Santo, né? Que aí ele vai dizer, tem um outro batismo. E sua pá, ele a tem na sua mão, para limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Agora não tem mais o trema, é inextinguível mesmo, é inextinguível. Agora não, né? Aí, olha só como é que são essas profecias, e o povo ficava tontinho.
Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava a boa nova ao povo. Então ele está anunciando aí a boa nova. Arrependei-vos dos seus malfeitos. Eu vim para endireitar o caminho para o Senhor. Vamos acolher essa boa nova que vai transformar vocês num homem novo, que não é para responder olho por olho, dente por dente. É uma nova moral, ética, de compaixão. Os cristãos iniciais, eles eram conhecidos pela compaixão, por um ajudar o outro, por viver em comunidade, pelas coisas, esses lá do início, tá? Pelas coisas serem da comunidade, tá? Aquela dali, né? Dos apóstolos e dos familiares dos apóstolos, das esposas, dos filhos. Essa comunidade cristã inicial. E aí, essas profecias, elas tinham vários elementos. Olha só os elementos. A sua par, são, claro, sempre se usam de exemplos, mesmo João, não é o Cristo, mas depois o Cristo vai vir e vai fazer a mesma coisa. Exemplos agrários, que era o que todo mundo fazia, né? Mesmo a pessoa que tinha um curtume, que aí sabia mais dos afazeres de curtir peles, mas a pessoa dependia de ter alguém plantando, de ter alguém colhendo. Da colheita, geralmente era o vizinho, com quem ele ia fazer os campos, né, nas feiras, ou sendo vizinho, ele já podia até resolver ali mesmo, entendeu? Compravam os grãos do vizinho, pagando com sapato. O sapato era feito de couro, era aquele couro mais grosso, mais resistente. Tinha o couro para vestir e se agasalhar, tinha o couro para fazer utensílios domésticos, entendeu? Mesmo os alforjes para levar vinho e água, eles eram feitos de couro, tá? É um couro com uma costura que não vaza. Por isso que quando eles iam ficando velhos, eles iam começando a rachar, né? Que tem aquela lição: não colocai o vinho novo em alforje velho, porque o vinho vai rachar o alforje. E aí ele fala essa linguagem aqui: a sua pá ele tem na sua mão, para limpar a eira e recolher o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, ele está falando que agora é o Cristo vindo, ele vai separar, é a mesma lição com outra roupagem, separar o joio do trigo. Mas quem vai fazer isso, quer dizer, aí ele está falando que é ele, esse Salvador. Mas, na verdade, é o Eon. É que quando ele vier, vai ter uma mudança significativa, né, da vibração planetária, e vai ter uma separação de quem está podendo ficar nesse orbe terrestre, porque o orbe naquela época estava fazendo uma transição também, parecido com o que a gente tem hoje. E ele está dizendo que vai ter essa colheita do trigo e a palha, né? Aquilo que restou, o joio, que não é trigo, o que não evoluiu, o que não ascendeu energeticamente, vai queimar em fogo inextinguível, que é a própria consumação das reencarnações, onde a gente queima o karma, mas provavelmente já migrado para um outro planeta que tenha essa vibração ainda de mundo primitivo. Foi na época que passou de mundos primitivos para expiação e prova, tá? Você vê que aí a gente também recebeu
um monte de etnias, né, de grupos de espíritos que vieram de um outro planeta lá que passou, que estava nesse momento que a gente está passando agora, expiação e prova para mundos de regeneração. Então, que não é que vai acabar o mal, não, mas o bem, a felicidade começa a ganhar do mal, da energia pesada, ruim. Tá? A gente estava nessa época, a gente não, o outro planeta lá da onde estavam vindo essas etnias, e aí por isso que a gente recebeu esses povos que tinham um saber incrível, que eles dominavam a matemática, 15 números depois da vírgula, um negócio que pouca gente nem sabe que isso existe hoje em dia. E eram números astronômicos, e eles olhavam para o céu e entendiam. Então eles fizeram leituras da astronomia sem instrumento nenhum. Era pura intuição, né? Claro, usando... Aí trouxeram a matemática, então começaram a usar a tecnologia dessas coisas que eles aprenderam lá no outro planeta. Então a gente tem vários essênios, tem esses povos, né, que trouxeram, você vê, eles trouxeram tecnologia, né? Como é que aquelas pirâmides do Egito foram construídas até hoje não se sabe. Mas você vê que ainda faltava muito moralmente, né? Repararam? E você vê que são esses que sumiram. Né? Os egípcios que estão morando hoje lá no Egito, eles não são descendentes daqueles que construíram a pirâmide. Esses povos sumiram. Você procura, onde é que estão os astecas, os incas, os maias, os essênios mesmo, que era uma subdivisão dos judeus, né, dos hebreus. Eles fizeram lá aquelas cavernas do Mar Morto, ditas, né? E eles tinham a escrita, eles faziam cópia dos livros, e eles guardavam, né? Eles sabiam usar um substrato que iria durar. Você vê isso lá naquela época, já fazia um negócio que eles sabiam que ia durar milênios, que achou agora no meio do século XX, 2000 anos depois. E aí eles guardaram dentro de cavernas, lacraram as cavernas, toda uma tecnologia. Para você ter uma ideia, só foi achar agora, não tem nem 100 anos, muito menos. Foi agora na década de 40, se não me engano. Lá que hoje é a Palestina, né? Naquela região. E aí o João continuava anunciando a boa nova, mas é lógico que não é. Ele está fazendo uma introdução e está já acalmando os cérebros para receber essa nova mensagem, que é muito difícil. Né? Esse negócio de dar outra face, que agora você não vai retribuir dente por dente, olho por olho, que você vai repartir, que você vai ser solidário, ter compaixão com o irmão, e isso é muito difícil. Só para vocês aquilatarem a dificuldade, até hoje a gente não faz. Imagina naquela época que eles nunca tinham ouvido falar daquilo, né? E aí, quando você segue para o próximo trecho, que são só 2 versículos, é prisão de João. Aí esse João que está falando aí essas coisas, aí, olha só, dá a impressão que mudou muito de assunto. Tanto é que o pastorino botou até outro título. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, João, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão, e por todas as maldades que Herodes fazia. Acrescentou mais um. Acrescentou ainda sobre todas a de fazer encerrar João no cárcere. Ele mandou prender o João.
Esse Herodes não é Herodes o Grande, não. Vamos lembrar que o Herodes o Grande já morreu, que é aquele Herodes que manda matar todos os meninos com menos de 2 anos. E aí ele morre em seguida, tanto é que José vem do Egito e volta para casa. Então, mas não é esse Herodes, não. Esse aí é o pai desse. O Herodes o Grande, que mandou matar os meninos, é pai desse daí, que é o Herodes Antipas, tá? Mas esse Herodes o Grande, ele não teve só esse, não. Ele teve os outros, que até tem um outro culto, que aí entra muito Herodes. Então eu falo que são os Herodinhos. E aí tinha mais uns 3 ou 4. Que, por exemplo, esse irmão dele aí, que o Lucas está relatando, mas Herodes, o tetrarca, eles todos eram tetrarca, sendo repreendido por ele, João, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão, era do Herodes Filipe. E aí todo mundo trata de Filipe para não fazer muita confusão, mas era Herodes Filipe, que era o irmão bonzinho. E esse daí, esse Antipas, depois vem o Agripa, que depois o neto de Herodes o Grande, que é filho aí do Antipas, é o Herodes Agripa. Mas aí já é outra geração, é de neto. Ele aparece muito lá no Atos dos Apóstolos, o Agripa. Aí eles vão ficando menos ruinzinhos, né? Lá o Agripa quer ouvir o Paulo, já está todo com o coração amolecido. Fazia barbaridade, mas menos. E esse daí, esse Herodes aí, ele é meio fascinado por João. Ele ouve, aí já aquela mensagem já cai no ouvido dele, mas ele ao mesmo tempo tem medo, porque o povo dizia que esse João aí era o Elias, ou era um profeta antigo, e ele tinha medo de que era uma reencarnação que veio atrás dele. Aí também, mas ele não queria matar para não se encralacrar mais. Ele pegou, mandou prender, porque o Herodes fazia, porque o João, esse João Batista, fazia uma... Não era nem oposição, porque ele não tinha, mas ele era muito benquista, tinha isso. O povo queria muito bem João Batista, tanto é que achava que ele era o próprio Cristo. Se ele tivesse dito, sou eu que sou o Cristo, todo mundo, inclusive os próprios da sinagoga e esse Herodes aí, todo mundo ia acreditar, que já estava todo mundo acreditando. E aí, mas aí então ele está nesse momento assim, o que eu faço? Ele até ouvia o João, até a ideia dele era encarcerar o João e de vez em quando chamar para uma palestra. Só que, como todo mundo sabe, depois ele vai se colocar numa sinuca de bico que ele vai ter que mandar matar o João. Então esse João Batista, ele morre ainda com Jesus vivo, né? Não tem nada a ver com o João Evangelista, que por essa idade, nessa época, ele tem uns 19, 20 anos, né? E vai ser seguidor de Cristo. O Cristo não está pregando ainda. Vai ser um dos primeiros, né? Seguidores de Cristo. Ele é seguidor do João Batista. Esse João Evangelista, que é primo de Jesus, ele é seguidor do João Batista, e o João Batista vai dizer, aquele ali que é o Messias. Aí os dois, tá o André, o irmão do Pedro, e o João, esse evangelista. E aí eles começam a seguir Jesus, são os primeiros apóstolos, tá? De Jesus. Isso só está no Evangelho de João, tá? Você não encontra nos 3 evangelhos sinóticos, não. E aí o Herodes acrescentou para jogar o João no cárcere. Aí o mergulho de Jesus. Mais 2 versículos, 21 e 22. Quando todo o povo havia sido mergulhado, tendo sido Jesus também mergulhado, e estando a orar, o céu abriu-se.
E o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele, em forma corpórea, e veio uma voz do céu: Tu és meu filho amado, sou satisfeito contigo. Em outras Bíblias, botam você é fiel, né? Você faz a minha vontade. E o que eles viram lá descendo do céu é a Shekinah, né? Que a Igreja Universal se apropriou como símbolo, mas na verdade isso aqui é o símbolo desenhado no Evangelho que quem estava lá viu. Essas aparições nem todo mundo viu, às vezes vê só uma claridade, e nem todo mundo ouviu menos ainda. E nem todo mundo ouviu, tá? Isso aí é só quem tem os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Então, por exemplo, o João, que tem muita noção, João Batista, ele fala, não, é o Senhor que tem que me batizar, e o Cristo fala, não, para que se cumpra. Então, é a marcação que o João Batista disse que foi inspirado pelo anjo, dizendo que quando chegasse o Messias e ele fosse ser batizado, ia haver um sinal. Então, esse é o sinal. E por isso que Jesus fala, não tem que ser feito. E também vai ajudar a fixar todo mundo ali que tá na beira do Jordão para ser batizado, vai ficar, como direi, fascinado, e eles vão integrar essa fé. Eles vão ser mais fervorosos, né? Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, nos colocando confortavelmente numa situação confortável e acompanhando mentalmente os mantras que eu vou ler agora. Recebendo o passe da espiritualidade, os seus guias e protetores, e da falange de Francisco de Assis, da egrégora do Evangelho da Noite. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus.
graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa de trabalhadores, graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Queremos agradecer esse banquete espiritual do qual participamos agora e aproveitar, Senhor, para mandar um quanto de luz para essa transição planetária, um quanto de luz para essa humanidade encarnada e desencarnada, para todos esses líderes que estão encarnados no planeta Terra e são líderes materiais, que estão à frente de corporações, de estados, de países, que têm cargos que comandam etnias e grupos e também empresas. Muito, né? Pessoas riquíssimas, com tanto dinheiro quanto um país. E também, Senhor, queríamos pedir mais ainda para o envolvimento desses líderes espirituais, Senhor, encarnados e desencarnados, esses que estão à frente também de religiões, de grupos étnicos, de seitas, de pequenas religiões, grandes religiões, que sejam envolvidos e abundantemente inspirados, para que tenham boas palavras, boas atitudes, né? Assim como os líderes materiais também, que sejam inspirados para terem boas atitudes, boas palavras. Então, queremos rogar especialmente para esses dois grandes conflitos que estão se desenrolando nesse nosso éon, nesse ano, a Ucrânia e a Rússia invadindo a Ucrânia já vai completar um ano. Então, foi ao longo desse ano de 2023, né? E o que estourou agora, do Hamas invadindo a faixa de Gaza e atentando contra Israel, agora é o ano de 23. Gente, eu estou achando que esse da Ucrânia está lá em 2022. Então, agora vamos fazer uma breve pausa para colocar as nossas intenções e as nossas demandas. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos dê a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo.